Boa tarde a todos. Vamos dar início em mais um Febrace Meets. Febrace Meets são encontros que a gente faz todo mês. A gente traz convidados especiais para conversar com a comunidade da Febrace sobre o universo de feiras de ciências. E hoje a gente tem dois convidados especiais, que é o Rafael Eike e o Ivan Ferreira. Dá um tchauzinho aí, Ivan, Rafael, para eles falar. E vocês vão poder interagir pelo chat do canal. Vocês colocam perguntas e no final a gente lê as perguntas que vocês estão colocando aí, estão postando no chat. Eu vou começar pedindo para o Rafael se apresentar, falar o nome dele, qual que é a formação dele, e depois aí na sequência o Ivan se apresenta e fala um pouquinho da formação dele. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Eike, eu tenho 23 anos e eu sou formado em Ciência da Computação pela Unicamp. Boa tarde. É muito prazer estar conversando com vocês aqui. Obrigado pelo convite, Helena, Roseli, para todo mundo da Febrace. Eu sou formado em Biologia pela USP, me formei em 2015 e agora estou fazendo doutorado na Inglaterra. Agora, Rafael, me conta, o que você está fazendo hoje? Atualmente, qual que é assim, a tua vida, teu trabalho, teus estudos, o que você faz hoje? Certo. Atualmente, eu sou um dos cofundadores da Vivros, que é uma startup de livros físicos interativos junto com um celular. E dependendo de como você vai lendo, a história vai mudando, pensando principalmente para desenvolvimento cognitivo infantil. Então, estou trabalhando com essa startup aí que partiu de pesquisa, e a gente continua trabalhando junto com pesquisa. E também sou participante do programa ProLeader para formação de líderes. Legal. Você está com quantos anos mesmo, Rafael, agora? Eu estou com 23. Ah, 23. Nossa, só 23? Nossa, como gente, assim só? achei pouco, Rafael. Você tá enganando isso aí. Ivan, e Achei você? O pouco que você está também. fazendo? Eu achei pouco. Pô, achei pouco, pô. E você, Ivan, o que você está fazendo hoje aí na Inglaterra? Então, eu segui na área acadêmica. Assim que eu terminei biologia, eu fui trabalhar em colégio, trabalhei em ONG, trabalhei em empresa e resolvi voltar para pesquisa. Consegui uma bolsa de pesquisa para fazer o doutorado inteiro na Inglaterra e estou estudando desenvolvimento embrionário aqui. E agora eu estou nos últimos 6 meses do meu doutorado. Ok, agora eu vou passar a palavra para a professora Roseli para ela continuar esse bate-papo com o Rafael e o Ivan. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Estão morrendo de saudades. Um abraço virtual aí bem apertado para os dois. E eu queria só saber assim, o Ivan falou que está na Inglaterra, mas até agora ele não falou. Você entrou direto da graduação, você entrou direto no doutorado. Você está fazendo doutorado em que instituição na Inglaterra? Eu vim para o doutorado direto aqui na Inglaterra. Estou fazendo na Universidade de Oxford. E eu tive uma passagem aqui antes, durante a graduação, pelo Ciências Sem Fronteira. Então, o meu doutorado foi mais ou menos uma retomada do estágio que eu tinha feito aqui, durante a graduação. E esse doutorado, ele tem alguma coisa a ver com o projeto que você fez quando você era mais jovem, não? Não tem nada a ver, eu mudei totalmente de área. Que legal. Daqui a pouco você vai contar para a gente isso, então. Deixa eu passar para o Eike. Eike, me conta um pouquinho. Bom, a gente está aqui, né, numa conversa que tem a ver com a Febrace, então a gente tem uma pergunta que não quer calar. Você já participou alguma vez na sua vida de alguma feira de ciências? Qual foi, ou quais foram, quando foi? E a mesma pergunta depois para o Ivan. Conta para a gente, para a galera que está assistindo, né? O Eike tem 23 anos, já está com uma startup, terminou a graduação, né? E o Ivan, com 29 anos, já está terminando o doutorado. Então, conta um pouquinho. Vocês já participaram de feira de ciência na vida de vocês alguma vez? Será, né? Será? E aí, Eike? Bom, eu participei de bastante, vamos dizer assim. A primeira feira foi em 2014, foi no interior de São Paulo, foi em Bragança Paulista, do Instituto Federal. E dali em diante fui participando de várias. Eu não fazia ideia do que era feira de ciências antes de começar, achava que era aquela coisa de filme americano de vulcão e não sei o quê. E eu vi que era um universo completamente diferente. De lá eu participei de outras dentro do interior do estado, né? Em Campinas mesmo, Sumaré, até ir na MOP, na estadual, depois ir para a Febrace e depois começar a avançar para outros lugares também, como a Mostratec. Teve mais também no estado de São Paulo, até chegar
na ICEF Internacional em 2016. Você foi mais de uma vez na Internacional, né? Na Febrace você participou mais de uma vez também, Na né? Febrace eu participei mais de uma vez, 2015 e 2016. E na ISEF? Na ICEF foi em 2016. Ah, foi uma vez só, eu já achava que eram E mais de uma vez, muito bom. É que você participou de outras coisas aí, algumas outras competições universitárias, né, que a gente organiza aqui na USP também, então eu já tô... E você, Ivan, conta um pouquinho. Eu participei da Febrace em 2009 e participei da ISEF em 2009 também. Além delas, participei de alguns congressinhos da SBPC, Semana de Tecnologia em Brasília, mas principalmente foi a Febrace e a ISEF mesmo. Agora, eu queria que vocês fizessem uma retrospectiva, né? Quer dizer, o Wake não faz tanto tempo assim, né? Quer dizer, teve uma graduação aí pela frente, você já passou um tempo maior, né? Tentando voltar lá no passado, qual que foi a importância na vida de vocês de ter feito um projeto de pesquisa, ou mais de um, né? Em profundidade, num nível suficiente para conseguir participar de uma feira como a Febrace e como a ISEF? O Wake primeiro? tá bom. Bom, primeiro que eu não sabia exatamente o que era fazer ciência. Eu não tinha essa noção de que eu não sabia até começar a entrar na feira de ciência. Nem foi quando comecei a fazer projeto. Quando eu estava fazendo projeto, eu ainda não sabia. Só quando chega na hora lá que você tem avaliação, você vê outros projetos de áreas completamente diferentes, que você começa a perceber, tá, então é isso. E para mim, hoje eu acho que feira de ciência e o processo de pesquisa no geral é essencial para qualquer aluno do ensino básico, assim. Não é só para quem quer seguir acadêmico, não é só para quem quer fazer pós, mestrado, doutorado e ser professor ou pesquisador, porque ciência é um dos grandes pilares da nossa sociedade atualmente. Se você não sabe como funciona o processo científico, você não entende como funciona o mundo hoje. Então, isso para mim foi toda a diferença. E, por exemplo, muita gente fala assim, não, mas no terceiro ano do ensino médio é um perigo você ficar fazendo esse negócio de feira de ciência, porque aí você só vai querer ficar viajando, não sei o quê. Como é que foi essa experiência, antes de passar para o Ivan, como é que foi essa experiência para você? Né? Que tipo de competências você conseguiu desenvolver que te ajudaram ou não, né? Para a sua trajetória e para o ingresso na universidade, depois dentro da universidade, se tem alguma coisa que você destaca, que você conseguiu aprender, que você sentiu que foi diferente em relação a outras pessoas que não vivenciaram tudo isso? Uhum. Eu acho que deu diferença em muitas coisas. O processo de participar dessas feiras muda como você tem que organizar a sua vida, muda como você tem que planejar atividades, como você enxerga, por exemplo, mesmo atividade de leitura acadêmica, porque você não está fazendo um projeto de pesquisa, por exemplo, que você é obrigado na escola. Quando você está participando dessas coisas, você está seguindo seus interesses. E dá uma sensação completamente diferente de você estar pesquisando o que você quer e de estar fazendo alguma obrigação. Para mim foi bem difícil seguir no terceiro ano. Eu fiz durante o terceiro e quarto ano, né? Que eu fiz o ensino técnico. E no terceiro ano, de um ensino técnico especialmente, tem muita pressão para você não só passar no vestibular, mas também conseguir um bom estágio, fazer um bom TCC. O que eu consegui também aprender com isso é que as coisas são um pouco mais flexíveis do que a gente acha. Então, eu tentei casar meio que as coisas assim. Então, meio que o meu estágio saiu porque eu fiz pesquisa na área de tecnologia para educação e o meu TCC já foi ligado com a pesquisa que eu ia fazer. E isso foi encaminhando também para depois a minha primeira startup, começar a participar de empreendedorismo, depois iniciação científica. Foi tudo meio que tentando juntar as partes que me interessavam para conseguir construir minha trajetória. Legal. E para você, Ivan, como é que foi? Assim, Foi, conta até a inspiração, assim, por que você participou a primeira vez, né? O que te levou a fazer um primeiro projeto? Aquela história ali no começo eu achei interessante, acho que vale a pena compartilhar aqui com os colegas. pô, já fazem 10 anos que eu participei, né? 11 anos. E, na verdade, é, eu fui primeiro trabalhar no Butantan. E a razão pelo qual eu fui trabalhar no Butantan é que eu era apaixonado por animais venenosos, era isso. Eu tinha um monte de bicho venenoso na minha casa, minha mãe tava louca. Aí ela falou, gente, vou colocar esse menino para fazer um estágio no Butantan. E fui trabalhar lá. E eu tinha sido o primeiro aluno de colegial, né, no laboratório onde que eu fui trabalhar. Eh, o colégio onde que eu trabalhava, onde que eu estudava, não tinha muito essa vivência de fazer feira de ciência, de participar de feira de ciência. Era um colégio mais tradicional. E eu acho que ser colocado nessa posição de fazer uma pesquisa
tirou dessa posição que às vezes vamos dizer, um pouco passiva, assim, né? De você só receber conhecimento e você não participar da produção, né? Eh, e isso que o Rafael falou, né? De você fazer uma coisa que você está apaixonado, que você tem curiosidade, isso foi muito motivador, né? Então eu fui trabalhar no Butantan e a ideia do projeto foi justamente trabalhar com animais que eu tinha em casa, né, que eu estava cuidando deles e consegui mais ou menos tinha algumas ideias já o que eu queria fazer com eles, seria mais voltado para o comportamento, mas meu chefe no Butantan era bioquímico, ele puxou eu para essa área. E E o projeto que eu fiz foi quem que era o seu chefe lá? Puxa, deixa registrado aqui. com certeza. É o Pedro Ismael, ele Muito orienta legal. diversos outros projetos da Febrace, na ISEF também, do Leonardo Bodo, da NAI. Eu não vou lembrar de todos os alunos dele, que teve vários alunos que depois A seguiram. Nai, intimamente aqui, a Nairobi. A Nairobi. Muito bom. Foi uma coisa, criou uma cultura muito legal no laboratório, né? Os alunos de mestrado e doutorado começaram a pegar alunos os alunos de graduação também começaram a pegar alunos de colegial para fazer trabalho de pesquisa, né? Então acho que foi legal também essa recompensa um pouco imediata, assim, né? De já trazer uma cultura para o laboratório, que acho que foi bem legal. Na E, minha vida fez muita diferença. O projeto inicial que eu fiz na Febrace, ele acabou virando minha iniciação científica e eu cheguei a publicar ele. E isso teve impacto também para eu ser aceito aqui no meu doutorado. mas publicar não em qualquer lugar. Você publicou numa revista de alto nível, né? No É uma, periódico. uma revista internacional, suíça. Muito bom. Uhum. E aí, mas isso te ajudou, por exemplo, você foi mais fácil entrar no vestibular porque você conseguiu desenvolver algumas competências? Você acha que isso teve impacto ou não? É difícil de saber hoje. Não, acho que é bem claro, assim. Acho que minha cabeça estava muito maluca, assim, na época que eu participei, né? Para participar da Febrace, eu acho que eu já era um dos alunos um pouco que estava mais um pouco entre os mais velhos. Eu fui participar no terceiro colegial, vim de um colégio na rede particular de São Paulo. Eu sou de São Paulo, fui nascido e criado em São Paulo, e tinha bastante essa pressão de passar no vestibular, né? Passar numa faculdade pública. Então, com certeza, a princípio, teve essa pressão, principalmente dos meus pais, de você não vai estudar para o vestibular, esse não é o momento de você estar fazendo estágio, mais para frente você vai ter. Eu estava gastando muito tempo no laboratório, eu adorava ir para lá, né? Eh, e quando eu participei da Febrace e da ISEF, eu fui fazer um ano de cursinho, eh, e até depois de ter participado, eu queria participar demais, né? Quando você vê, é muito legal. Você conhece gente do Brasil todo, vai pra ISEF, conhece gente do mundo todo. É muito legal, né? É uma troca de experiências muito rica, né? E aquilo que o Rafael falou também, de você ver tantos projetos diferentes e te faz pensar coisa que você nunca parou para pensar, né? Isso foi muito legal e é uma coisa que o vestibular não faz isso, né? Não tem esse estímulo. Então me desestabilizou um pouco. Mas pelo lado bom, também me deu a autoconfiança de falar: "Pô, eu posso fazer uma faculdade muito boa", né. Talvez uma confiança que talvez eu não tivesse tanto, se eu não tivesse participado das feiras. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre um amigo seu. Eu não sei onde ele está agora. A última notícia que eu tinha é que ele tinha conseguido um pós-doc com a pessoa dos sonhos dele, né? Não sei se ainda tem contato com o seu amigo, que você falou que você descobriu que existia a Febrace porque você visitou a Febrace para ver um amigo seu. Não foi isso, O Ivan? Lucas, Então, pô, né, mas conta um pouco o essa história. Lucas o Lucas Tramaioli, né. O seu primeiro contato com a Febrace foi como visitante, não foi? Foi como visitante, o primeiro Então, contato. O primeiro conta um pouco. contato foi, na verdade, na capa de uma revista, não foi na capa, foi uma daquelas notícias que vem em revistas de robótica. Eu fazia robótica no colegial e era a revista Mecatrônica Fácil. E era uma história muito legal, eu não vou lembrar o nome dos meninos que fizeram esse projeto, mas eram meninos do Nordeste que fizeram um robô aquático. Você lembra dessa história, Zeli? Foi uma das Aham. primeiras febraces. Eh, eles Então foram foram do interior de São Paulo, deve ser o Robopeixe.
Robopeixe? É, do Minas Eu de achei que eles eram do Nordeste. Bom, pode ser que tenha outro, mas Pode ser que tenha outros. E eu achei que acho era que muito legal, cria assim, tipo, criatividade, capacidade de realização é o que não falta nessa meninada pelo Brasil inteiro. não falta, Mas não aí, então, falta. foi na revista de robótica, e aí? Foi na revista de robótica. E aí, tipo, minha mãe trabalhava com uma empresa de educação e ela tinha contato com outro educador, que no caso era o pai do Lucas. E o pai Trambaioli, do Lucas, como que ele chamava? O pai dele? Trambaioli, Isso, Trambaioli, Trambaioli. É, Egídio Trambaioli. Ele isso. trabalhava com robótica, com educação não formal, é, infantil, ensino fundamental, médio. É uma pessoa super legal, assim. É uma pessoa que trabalhou com astronomia, com várias coisas. E, na verdade, ele orientou o filho dele para ir para a Febrace, né? Orientou os projetos dele. E o filho dele estava fazendo projeto com robótica. E ele era meu amigo. Ele ia na empresa da minha mãe, sabe? A gente se conhecia, assim, de vista. E a primeira vez que eu fui foi para ver o projeto dele, assim. E eu achei muito legal. Ele não conseguiu te encantar com a robótica. Não conseguiu, não conseguiu. Mas o negócio dele era fazer uma coisa interface entre biologia e robótica, né? Eu achei essa parte muito legal. Que eu sempre fui apaixonado pela biologia. A minha parte da robótica, que eu gostava de robótica, é que você está tentando fazer uma mímica da biologia, né? Essa que era a parte que eu achava muito legal da robótica. Mas aí ficou muito mecatrônica, muito eletrônica, e eu acabei deixando para trás. Mas olha como é legal, né? Um inspirando o outro. Por exemplo, o Wake já te conhecia. A história Sim, do Ivan, você tem 29 anos, ele tem 23, ele já te conhecia. sim. Você conhecia o Lucas. O Lucas, a revista também foi muito importante para a gente no começo, né? Então, acho que assim, essas provocações e a gente poder, né, contar essas histórias, como é que foi com cada um de nós, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E Uhum. que não é todo mundo que precisa fazer projeto de robótica. Na hora que você foi para a Febrace, você viu que tinha gente fazendo projeto na área de humanas, nas ciências De sociais, tudo, na de biologia, né? Então, acho que... E o Lucas, a última vez que eu tive contato com ele, ele me contou que ele tinha conseguido que, durante a graduação, ele fez graduação na área de engenharia biomédica na UFABC, eu não sei se ele fez o doutorado direto, mas com certeza ele fez doutorado, e ele conseguiu fazer um pós-doc com a pessoa que ele queria. Ele estava indo para Harvard a última vez que eu conversei com ele. Espero que ele tenha ido, não sei se ele É já isso voltou. mesmo. É Precisamos isso mesmo. entrevistar o Lucas numa próxima oportunidade. Mas deixa eu voltar aqui para o meu script aqui, que senão a Helena vai reclamar aqui comigo. Então, a gente já falou um pouquinho da importância das feiras, né, na formação, como isso tem impacto, a questão do contato com o método da pesquisa, né, da gente aprender a ler, aprender a escrever, e também essa rede de contatos para ampliar os horizontes. Mas agora eu queria que vocês falassem para a gente qual foi a maior dificuldade, o maior obstáculo, né, que vocês enfrentaram na trajetória de vocês até agora. Né? O Lucas, o Eike, que está aqui, né, numa trajetória aí de startup, de empresário, né, que acabou de fazer sua graduação. Conta um pouquinho para a gente, qual foi o obstáculo, a maior dificuldade que você já teve até aqui? Ah, se eu fosse pensar, Muitos. teve muita dificuldade, né? A dificuldade não falta, assim, problema no caminho vai surgindo. Eu acho que provavelmente a coisa que mais me abalou, porque muitas vezes a gente tem problemas num caminho que a gente já conhece. Então a gente quer seguir esse caminho, surge problemas e a gente faz o que puder para tirar essas coisas do caminho. Provavelmente a coisa mais difícil para mim foi quando eu não tinha certeza se eu estava no caminho. Porque eu estava nesse meio entre, por exemplo, tudo bem, eu fiz iniciação científica, mas também eu fiz estágio em empresa. Eu também fui fazer estágio fora, em empresa. E tinha essas oportunidades tanto de trabalhar no mercado, quanto trabalhar com empreendedorismo, pelas experiências que eu já tinha tido, ou ficar em pesquisa, né? E todos eles têm vantagens muito legais. Tipo, pesquisa é muito legal, você vai conseguir trabalhar criando essa ponta do conhecimento, né? Avançando cada vez mais o que as pessoas conhecem. Tem um mercado que, por exemplo, computação, que é a minha área, tem oportunidades muito boas, tanto no Brasil quanto fora. E tinha o empreendedorismo, que disparado era o mais arriscado, porque você não está tendo uma bolsa, você não está tendo um salário, você não tem nem indicação de que o que você está fazendo vai funcionar. Nisso, esse momento de escolha, que foi entre o final do ano passado e o começo desse ano, provavelmente foi o mais difícil. Assim. Começaram a chegar as ofertas das empresas, tinha ofertas
também para seguir com um mestrado ou doutorado direto, ou seguir com o que eu queria no final das contas mesmo, que era empreender com a Vivros. Porque eu via que tudo aquilo que eu fazia em pesquisa eu achava sensacional, mas começou a me chatear quando eu fui fazendo mais pesquisas e o que eu tinha criado era muito interessante para o acadêmico, mas eu queria levar para as pessoas. Uma coisa que é muito difícil às vezes, porque você está trabalhando num laboratório, você está trabalhando com coisas que não é todo mundo da população que vai conseguir entender o que está fazendo, o que você está fazendo. Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa ponte entre sociedade e o que está sendo produzido na ciência. E por isso que eu decidi pegar essas coisas de pesquisa e transformar num empreendimento. Não, você é bem engenheiro, né, cara? A gente, mesmo quem fica na área acadêmica, porque, por exemplo, quando eu oriento meus alunos de mestrado e doutorado, eu falo assim: olha, a gente tem um produto acadêmico, que são os papers, a dissertação, a tese, mas tem que ter alguma coisa que chegue na mão das pessoas, tem que ter subprodutos. Para trabalhar comigo, você tem que fazer protótipo que depois vire produto, ou então que você consiga um projeto aí da FAPESP para poder gerar inovação. Senão eu não fico satisfeita, né? Que eu acho que é bem isso que você colocou, Eike. E você já conseguiu investimento para a empresa? Como é que você está? Qual o caminho aí de vocês? Você está sozinho? Eu tenho alguns cofundadores agora, né? A gente trabalhou junto para criar a empresa. A gente também está trabalhando em parceria com professores, escritores, ilustradores, para conseguir criar uma comunidade em torno disso. Porque meu objetivo criando uma empresa nunca foi tipo assim, vamos ser milionário, vamos ser vamos fazer o máximo de dinheiro possível. O que a gente quer é conseguir levar essa visão que a gente tem e que dentro só do acadêmico ou só de empresa a gente não estava conseguindo construir. Dado isso, a gente está procurando parcerias, investidores, coisa do tipo. A gente não está procurando investidor muito agressivo, porque como a gente tem uma visão de crescimento mais orgânico, assim, e geralmente o investidor quer algo mais pesado, né? Não está indo muito assim nesse sentido. A gente tem algumas parcerias, a gente tem também, entre aspas, investimentos que a gente não pode falar muito, mas sim, a gente está avançando com isso. Vocês chegaram a mandar projeto para a FAPESP ou ainda não? Sim, a gente está esperando o resultado de trabalhando com pesquisa. Para quem não conhece também, a FAPESP tem várias linhas para empresas. Então, uma delas é o PIP, né? Que é o Programa de Inovação para Pequenas Empresas, que eles dão um suporte financeiro bom para você, a partir de uma pesquisa, criar um produto inovador. Legal. Estou na torcida aí para que vocês consigam um fomento não só da FAPESP, mas de outros investidores. Muito bom, muito bom. Mas você vê que a dificuldade dele, ele tinha tantas opções. Quando a gente estuda, a gente trabalha duro e a gente está preparado, isso não é questão de sorte, é de estar preparado. Aí múltiplos caminhos se apresentam, né? E a dificuldade dele foi escolher. Muito legal aí. Mas e você, Ivan? Me fale assim de dificuldades mesmo, né? Porque a vida não são só flores, a gente enfrenta muitas dificuldades para a gente conseguir atingir os objetivos. Então, você consegue citar aí algum ou mais de um obstáculo, dificuldade que você teve na sua trajetória até agora? Dá para citar vários, mas acho que eu vou acho que eu vou focar talvez no financeiro, porque a profissão que eu escolhi seguir e que eu sempre quis seguir, que é biologia, não tem muito estímulo financeiro, né? É uma desde assim, eu sabia desde pequeno que eu queria trabalhar com bichos. E isso, né, invariavelmente vai ser ou veterinária ou biologia. Não gosto de trabalhar com sangue, então ia ser biologia. Já sabia desde pequenininho. E meus pais falavam para mim: "Você não, você vai virar professor", e não queriam estimular essa carreira, porque é a carreira que eles tiveram a vida toda. E é muito difícil, né. Eram 3 empregos, não via eles durante o dia todo. Eh, é muito puxado, né, a vida de professor, né, ainda mais, na rede pública. Meu pai foi professor de educação física na rede pública durante 35 anos. É muito difícil, né. E enquanto eu estava na graduação, eu senti isso vendo os tipos de emprego que eu via, né, as ofertas que eu recebia, os salários, o tipo de limitação que a gente já sofria nesse sentido, comparado, por exemplo, com o pessoal da engenharia, que já tem opções bem mais atrativas, né. Apesar de às vezes eh, também não serem incríveis, né, vamos dizer assim. Mas acho que isso foi uma coisa que me colocou bastante, eh, que me desafiou bastante a pensar outras formas de também, eh,
me sustentar fazendo o que eu quero fazer. Esse foi um dos motivos pelos quais eu fui fazer o doutorado fora. Com uma bolsa de doutorado aqui, eu consigo ter minha vida, pagar meus boletos, sem pedir ajuda dos meus pais. Eh, Dá para viajar uma vez por ano para o Brasil. Acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante a achar uma solução para isso. Eu acho que Teve você tocou, deixa antes só de você continuar, acho que você tocou num ponto importante, né? Que especialmente no Brasil a carreira dos professores da educação básica, esse é um grande desafio que a gente tem, né? De valorização da carreira, de que as pessoas consigam, não precisem ter 3 empregos, né? Para conseguir ter uma remuneração digna. Em outros países mais desenvolvidos, a gente já tem essas questões já melhor endereçadas, né? Mas eu acho que a gente não pode desistir. Eu acho que é com jovens como vocês entrando, né, para a área, seja para o ensino superior, mas principalmente se a gente puder estar entrando na educação básica para mudar essa realidade, acho que isso é muito importante. Né? Mas você sim, fez uma escolha pela sua paixão, né? Porque às vezes a gente até consegue encontrar algum tipo de profissão onde a remuneração no início pode ser melhor, mas às vezes ao longo da vida essa remuneração ela não melhora tanto, e se você não escolher alguma coisa na vida que tem um propósito, né, e que você realmente esteja apaixonado, é muito difícil. Mas uhum. continue, Ivan. O que mais que foi obstáculo, dificuldade? Você ia falar e eu te interrompi. Não, imagina. Eu acho que outro obstáculo, acho que isso é uma coisa que ficou muito mais nítida no doutorado mesmo, foi saúde mental mesmo. Que acho que a gente tem uma tendência, se a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, talvez, ou talvez tenha. A gente gosta de falar que quando a gente está fazendo pesquisa, é muito flexível, né? Você pode trabalhar quantas horas você quiser, isso parece às vezes até romântico, mas você acaba tendendo a ficar às vezes 12 horas trabalhando, né? Ou E mais. acaba ficando muito, né? Muito estressante. E a pressão acadêmica também é muito estressante. Eu estou numa universidade que é muito competitiva e isso, por um lado, tem suas vantagens, financiamento, acesso à tecnologia, tudo isso, mas do ponto de vista de competição, a competição de dia e noite, isso é muito cansativo. Eu não sou uma pessoa que gosto de me descrever como competitiva, eu prefiro me descrever como pessoa cooperativa. Eu prefiro fazer colaborações, não quero dizer eu sou o melhor cara do mundo fazendo tal coisa. Não, vamos fazer tal coisa com muita gente massa, assim, muita gente legal que tá fazendo isso também. Então isso foi uma dificuldade grande para minha saúde mental aqui, eu diria. Essa coisa que a gente fala de síndrome de impostor. Mas, por outro lado, eu acho que o mundo está vivendo um momento importante para isso que você acabou de falar, né? Que se a gente tem grandes problemas para serem resolvidos, o caminho é a colaboração, né? Então, eu acho que esse excesso de competição entre pessoas, entre países, eu acho que esse momento todo que a gente está atravessando, né, com essa pandemia, eu espero que o legado, né, desse momento difícil seja muita reflexão e muita ação para que a gente caminhe para um mundo diferente, né? Eu acho que se a gente for olhar ao longo da história, quando aconteceram outras epidemias e outras situações de guerra, a humanidade sofreu muito, como a gente está sofrendo agora, mas acabou ganhando, né, força para buscar outros caminhos. Aí depois que você fica um tempo sem guerra, sem epidemia, etc., o pessoal começa a fazer um monte de bobagens, né? A gente vinha aí num movimento de obscurantismo, né? Uma série de coisas estranhas acontecendo, e aí eu tenho fé, né, de que, apesar de todo o sofrimento que a gente está tendo, muita gente, né, sofrendo demais, que a gente consiga reverter isso e caminhar para um mundo como é esse que você quer, né, Ivan? A gente também. Eu queria perguntar, antes da gente passar para os nossos colegas que estão aqui, que estão ansiosos para fazer pergunta para vocês, eu vou fazer só mais uma. Eu queria que cada um de vocês pensasse assim, em 2 palavras, que sejam assim características, né, atributos que um jovem ou uma jovem, né, cientista, ou melhor, que um jovem, né, tenha que ter para poder seguir uma carreira mais com esse perfil científico, né, que o Ivan está seguindo, ou o cientista, mas esse cientista inovador, né, que com base em trabalho de pesquisa vai estar gerando inovação, gerando produtos, etc., e seguindo uma carreira aí de empreendedorismo. Então, Eike, você primeiro. Vamos 2 lá, né? palavras, ou 2 expressões, vai.
Olha, é difícil pensar em tão pouco, né, que tem que resumir aqui, mas pensando na minha trajetória e na trajetória dos meus amigos e colegas que vieram desde Feira de Ciência junto, assim, eu vejo que, primeiro, problema não falta. Tem muito, muito problema. Então a gente vai enfrentar muito disso no caminho. E outra é que às vezes é difícil enxergar onde você quer chegar, porque tem toda a questão de que às vezes você é a primeira pessoa que está trabalhando com ciência que você conhece, às vezes você não tem nenhuma referência, você não sabe onde você pode chegar, né? Então, se fosse escolher duas palavras, uma é que você tem que ser persistente, porque não dá para Resiliente. desistir, assim. Então, Exato. porque com certeza vão jogar muitas pedras em você. As pedras vão cair assim de lugar que você não imagina. A pedra vai abrir em dois e vai virar 4 pedras. Mas além disso, é muito importante ser sonhador, assim. Por mais que fique aquela coisa meio romantizada, tipo, ai, tem que ter sonho, isso aqui. Mas se você não tiver, o que vai te mover nos momentos que estiverem difíceis, sabe? Você vai ficar paralisado. Então, tendo Então, essas duas coisas, eu acredito que dá pra gente. você mesmo se colocando desafios, não ficar esperando que te tragam os desafios, né? Muito legal. Esse sonho é isso, né? Legal. Sim, é que eu não queria usar muito esse termo porque é meio mal visto, né? Mas tipo espírito empreendedor, Não é mal porque visto, não. Não é olha, mal é visto. que é difícil porque tem muita gente que se diz, por exemplo, um empreendedor e que na verdade só fala e não faz. E eu acho que a gente tem muito mais empreendimento com os pesquisadores do que necessariamente só com quem faz empresas, mas é justamente isso de você saber guiar seu caminho e construir coisas a partir disso. E eu acho que feiras de ciência fazem um trabalho brilhante com isso. Que legal, muito bom, Rafael. E você, Ivan? 2 palavras ou 2 expressões aí. Acho que uma bem básica é ser curioso. Ser curioso, ser curiosa. Eh, Acho que você tem que ter essa vontade de cutucar, né? Cutucar o mundo, fazer suas próprias perguntas, né? E a outra é ser um pouco guerreiro e ser um pouco guerreira, né? Isso que o Rafael falou, porque vão ter muitas portas fechadas, você vai ter que eh, batalhar muito para abrir elas, né? Acho que é um pouco disso. Muito legal. Bom, agora eu vou passar para a Helena. Helena, e aí, como é que estão as perguntas dos nossos colegas aqui da sala? Sim, eu vou ler agora uma pergunta do Igor para o Ivan. O Igor está perguntando assim, Ivan, ele está falando que você comentou que após a graduação, você foi trabalhar em escolas, em ONGs, e ele gostaria de saber o que fez você voltar para a área acadêmica, né? Saudades do tempo da Febras, ou a Febras influenciou nessa escolha, essa volta para a academia? Com certeza, influenciou, né? Não tem como falar que não influenciou. Uma coisa que eu mais gosto de pesquisa é a liberdade que você tem. É, Ao mesmo tempo, aquilo que a gente estava discutindo antes, quando o Rafael levantou a questão sobre ter um projeto e devolver algo para a sociedade, ao mesmo tempo que isso é muito importante, o que eu amo na pesquisa é que você pode fazer perguntas totalmente fora desse mundo, que talvez não vão ter nenhum retorno imediato para a sociedade, e isso é importante. Essa liberdade é importante. Lutar por essa liberdade acho que é muito importante. E isso era uma coisa que eu não tinha. Trabalhei em ONG, com certeza eu não tinha, mas era o compromisso social, né? O compromisso de lutar por justiça ambiental, justiça social. Isso acho que era bem importante, uma forma de fazer isso independente da pesquisa. Trabalhando em escolas, você tem a agenda, né? Agenda política pedagógica do colégio. E eu trabalhei num colégio particular. Trabalhei em cursinhos populares também, mas eram vieses diferentes. E esses vieses limitam também o professor, a liberdade do professor. Então, a pesquisa, eu não vou dizer, e isso talvez soe até um pouco sonhador demais. Eu estou em Oxford e é claro que tem uma agenda política aqui também, não é essa liberdade toda que eu estou falando, mas me dá uma liberdade de trabalhar com coisas que eu gostaria de trabalhar desde sempre e que uma empresa não me daria dinheiro para fazer isso. Não receberia um salário para estudar a evolução de vertebrados, por exemplo. E acho que é isso que Legal, eu mais gosto. sim, que legal. Bom, os dois são sonhadores, não precisa nem, né, Roseli? Um acabou de falar de sonho, o Rafael tinha acabado de falar de sonho.
Mas Muito eles lindo eles vão isso. atrás para fazer com que o sonho se torne Sim, realidade, né? Eu acho sim, que muito lindo isso. Aí agora eu tenho uma pergunta do Handel, que acho que é para os dois, talvez a gente comece com o Rafael. E ele está perguntando assim, acho que na verdade são duas, mas eu vou tentar montar numa só. Ele quer saber como que um pesquisador pode ter um projeto de curto, longo ou médio prazo. E se sim, como é que ele consegue conciliar o projeto com a vida, com esse projeto, né? Com os livros. Então, como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Aí a segunda pergunta é: qual é o maior medo que vocês têm? Eu acho que eles já falaram um pouquinho antes, né? Um pouquinho das dificuldades que eles enfrentaram, mas eu acho que a pergunta essencialmente é isso: é como conciliar, né? Esse sonho com a tua vida pessoal, né? Pode começar, Rafael. Certo. Eu acho que tem que ter um planejamento como pesquisador. Às vezes a gente tende a pensar só no projeto atual, né? Porque a gente começa a dar tudo de si nele, vai indo, 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 e não fica com uma visão um pouco além disso. Eu acho que o Ivan vai poder dar uma visão melhor em relação à parte de pesquisa, né? Está trabalhando com isso. Mas, para mim, era muito importante a trilha que eu estava seguindo. Eu tinha interesses, por exemplo, em computação no geral, mas eu tinha um propósito de seguir com, principalmente, tecnologia para educação, leitura e escrita, que eram causas que me afetavam. E é muito difícil se você também não colocar limites para você mesmo. Então, tá, eu quero atingir isso, quero atingir talvez em tantos anos ou tanto tempo, mas o que eu estou disposto a deixar de lado nesse meio tempo ou não? Não adianta falar que você vai dar tudo de si na pesquisa, porque isso só vai acabar com você. Você pode aguentar, sei lá, 1 ano com isso, mas vai chegar no segundo ano, você não vai ter nem gás, nem vontade de continuar com aquilo. Então, tem que ter esse balanço na vida, e eu acho que tem que ser forçado mesmo. Nem que seja você contando a hora, falar, tá, hoje eu posso estudar até 8 horas e fazer isso, depois eu vou parar para fazer qualquer outra coisa que seja, nem que seja para dar atenção para a família, ou brincar com gato, mas você tem que se forçar. Porque em pesquisa, como qualquer outra profissão que a gente tem que criar as nossas próprias tarefas, a tendência é você se afogar nelas e nunca parar. Em relação ao medo, inclusive isso foi uma coisa que me moveu assim um pouco. Quando a gente começa a ter opções, porque se você começa principalmente a participar de feiras de ciências, brota opção de todo quanto é tipo. Se você estiver no ensino médio ainda, já começa a aparecer Olimpíadas, já começa a aparecer talvez graduação fora, ou trabalhar com empreendedorismo, ou uma iniciação científica. Você, às vezes, fica paralisado com medo, e para mim é estranho, mas esse era o meu maior medo, assim, eu ficar tanta coisa na minha cabeça que eu não conseguia fazer nada. Então eu pegava aquilo que eu tinha mais medo, que era eu fazer as coisas, não conseguir fazer as coisas por medo. Então eu sempre pegava, falava, por exemplo, falar em público. Eu tinha muita dificuldade. Quando eu cheguei na Febrace, eu lembro que na Febrace não, na MOP, eu lembro que eu vi a Roseli, e a Roseli tinha feito a abertura. Então quando ela tava chegando perto, eu tava tremendo. Tava que não vou nem conseguir falar, né? Eu falava, não, eu vou no banheiro, vou fingir que eu não tô aqui pra ela não me ver. E aí depois eu pensava, o meu maior medo seria eu não fazer algo que eu quero porque eu tô paralisado por medo. Falei, não, chega, vou com medo mesmo, vai assim, porque senão meu arrependimento depois vai ser maior. Vai e fala, vai e faz. Mesmo que na hora você não consiga fazer quase nada direito ou esteja tremendo. Coloca a confiança na cabeça e vai. Mas, para mim, é medo de ficar paralisado. Legal, obrigada, Rafael. E você, Ivan? Dá para conciliar as duas coisas? Gostei do teu método, Rafael. Você estabelece horas, eu também. Eu tenho hora, bateu meio-dia, eu paro para comer, gente, senão eu estabeleço horas. Foi uma forma que eu encontrei também de conciliar com a família, com o trabalho, com o estudo. E você, Ivan? antes de você passar para o Ivan, deixa eu te contar. Você pode também arrumar um border collie, né? Eu tenho um border collie, que ele já está grandão agora. Quando ele percebe que eu fico muito tempo, o dia inteiro ele fica quietinho, ele não late, fica na boa. Quando ele percebe que eu fico muito tempo no computador, ele chega aqui com o focinho, ele bate na minha mão, e eu tento usar o computador de novo, ele bate na minha mão, enquanto eu não dou uma parada, vou na cozinha, não sei o que, volto, faço um carinho nele.
Aí depois que eu paro um tempo, ele deixa eu voltar e fico mais um tempo. Então vocês podem arrumar um border collie. Desculpa aí, mas não aguentei. Eu acho Ivan. que eu tô precisando de um cachorrinho. Ou um gato. Eh, voltando para a pergunta, né, tem projetos de curto, longo e médio prazo. Acho que isso é importante a gente ter em mente, né. Eu lembro uma vez, uma amiga minha da Febrace, a Cauana, eh, Hum, a Cauana, participou, ela montou o Cientista Beta, né. Se eu sim, não me engano, a Rafael trabalhou também junto com o Cientista Sim. Beta? Eu Foi fui isso? mentor e depois trabalhei para desenvolvimento de tecnologia lá. Se puder contar um legal. pouquinho depois do Cientista Beta, que acho que a Cauana foi uma das cofundadoras, mas eu não sei falar sobre o projeto. Mas eu lembro uma frustração que a Cauana tinha, que eram sobre projetos de longa duração. E a Cauana gostava de montar projetos em que ela pensava na pergunta, ela bolava hipótese e tentava bolar soluções para isso. Que é um formatinho bem de feira de ciência, né? De pensar de todas as etapas. Mas a gente precisa pensar também que tudo que a gente está fazendo é um contínuo, né? Tem pessoas que já pensaram nisso antes, tem pessoas que ainda vão pensar muitas vezes sobre isso que a gente está fazendo, é, e que não necessariamente o nosso projeto, o projeto que a gente está fazendo, ele vai ser uma solução que por si só vai bastar, né? Então, tem projetos de longa duração que você vai fazer uma partezinha só pontual nele. E acho que por isso que é tão importante clicar na tecla da colaboração, né? Esses projetos que são pequenos ou grandes, talvez seja importante a gente pensar nisso como uma rede, né? Uma rede de projetos. Sim. É, sobre medos, nossa, eu tenho muitos medos. Eu sou uma pessoa bem medrosa. Eu não tenho, eu não tenho medo de animais venenosos, por exemplo. Eu trabalhei com eles, então disso eu tô Ainda tranquilo. bem, ainda bem. Mas eu tenho medo de falar em público, isso é uma coisa que me paralisa, por exemplo. É, Puxa, depois de todas as feiras de trabalhando. ciências, você ainda tem medo de falar em público? Não gosto, não gosto. Fui trabalhar em colégio para perder um pouco, trabalhar em sala de aula, perder um pouco disso, mas ainda assim é uma coisa que me trava, sabe? Mas é É, legal que você procura situações para perder o medo, né? Quer sim, dizer, se isso é você tem importante. isso no nível consciente, acho que isso é muito legal, tanto que o Eike falou como você. Se a gente tem consciência de que tem medo de alguma coisa, a melhor forma de, de resolver É é enfrentar ele, é isso, é legal. isso. Acho que de Do que não mais você tem conseguir medo? Acho que de não conseguir completar tarefas, ou de, por exemplo, nesses projetos que são colaborativos, ter outras pessoas que dependem de mim e eu não estar conseguindo, é, Sim, como fala, Cumprir o cronograma. cumprir o cronograma, esse tipo de coisa, né? sim. Acho que alguma coisa nesse sentido, né? Que volta muito naquela questão que eu falei sobre saúde mental e sobre síndrome de impostor, de você se colocar numa posição de fraude. Acho que isso é uma coisa que de vez em quando volta é, a falar comigo. Sim. Tem mais perguntas aqui, gente. Eu vou seguir para a gente conseguir dar tempo, né, de ler todas aqui. Ednilson, o Ednilson está fazendo uma pergunta. Ele comentou assim: eu acho importante que o Ivan ele acha importante que o Ivan e o Eike falem um pouquinho para os alunos que estão no ensino médio. Onde nascem as ideias? Como é que desabrocha as ideias para fazer pesquisa, né? Onde eles buscam inspiração? Uhum. Pode começar, Bom, Rafael. eu tenho alguma experiência em trabalhar com isso, porque, principalmente depois que eu participei da Febrace, eu comecei a trabalhar muito com mentoria de estudantes de ensino fundamental e médio, né? Para trabalhar com pesquisa também, inovação. Então, por exemplo, o Cientista Beta, que o Ivan mencionou, o Instituto Cientista Beta, estava trabalhando bastante nos anos anteriores com formação de alunos, usando a ciência como uma forma de educar, né? Hoje acho que estão com formação de professores. Então, se algum professor se interessar aí vendo também, tem materiais para isso. Eles têm materiais abertos no site também, e mapas de feira de ciência, tem muita coisa lá, dá uma olhada. A coisa que mais perguntava era tipo, como que eu tenho a ideia brilhante? Porque todo mundo acha que é um negócio mágico que vai brotar na sua cabeça e se você teve, você é um gênio. Não é verdade. Porque, primeiro que eu não gosto dessa ideia que afasta as pessoas da ciência. Porque acho que para você ser cientista tem que ser o aluno mais brilhante da turma e fazer aquilo de uma forma perfeita. Não é verdade. Eu acho que as ideias boas,
Primeiro que elas não precisam ser mirabolantes, porque a gente tem muito problema por aí, e a maioria das coisas não tá boa o suficiente. Então, por mais que seja algo que você acha que parece pequeno, vai fazer muita diferença em alguma coisa. Então, é muito importante, em vez de focar em ter essas ideias, conhecer mais os problemas. Entender como que as pessoas funcionam, entender pelo que as pessoas estão passando, ver referências na área, seja de pessoas que estão fazendo projetos semelhantes com o que você quer fazer, seja produtos que já existem hoje, seja artigos, seja projetos temáticos que tem por aí. Dá para ver, por exemplo, no site da FAPESP tem listas com isso. Uma coisa que, se você quer trabalhar com ter ideias, seja lá para qual for o objetivo, é importante você conhecer. Eu tenho, eu falo para as pessoas que geralmente assim, se você quer ter uma ideia, pega o que existe hoje, copia e depois você coloca o seu sabor ali. Então, pega, sei lá, essa área aqui, vi esse projeto que eu achei legal. Só que ele não está atendendo esse público que está precisando muito e que eu conheci porque eu vi outra área que não tem nada a ver. Às vezes você pode ser essa ponte entre esses conhecimentos, porque dados, informações, a gente tem um monte na internet. O que a gente precisa mais é que as pessoas façam essas conexões. Copia, mas dá crédito, não pode esquecer disso. Sim, não é plagiar, né? Plagiar não, gente, pelo amor de Deus. Coloca as referências certinho de tudo. Mas eu acho que é muito importante a gente não achar que a gente vai fazer, que nem o Ivan também está falando de colaboração, sobre isso também. Não é achar que a gente vai resolver o problema do mundo sozinho e que vai ter a ideia mirabolante. As pessoas já estão trabalhando nisso. Absorve o que elas têm e constrói em cima disso. Legal. Ivan, você quer fazer um comentário? Comentar essa... Acho que comentar só em cima do que o Rafael falou, colaboração é só um nome bonito para trocar ideia, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem muitas ideias que a gente chegam, ideias muito boas que chegam conversando, né? Às vezes em lugares inesperados, às vezes na mesa de um bar, às vezes, né, num congresso. Eu acho que é muito importante conversar com muita gente diferente para ver se as ideias também fazem sentido, se aquilo que você está pensando, aquilo que você acha que é de fato um super problema, se de fato é um super problema, né? Se de repente tem uma solução muito mais simples que você não pensou sobre isso. E a outra coisa, acho que é ler bastante, né? Queria fazer um comentário só em cima aí do que vocês falaram, né? Então, essa capacidade de observar e também de conseguir conversar com as outras pessoas, porque às vezes eu quero resolver um problema que não é um problema meu, né? Então, conversar com quem tem o problema, seguindo lá as nossas regras de segurança e de ética, acho que isso é super importante. Agora, um comentário adicional que eu queria fazer, pelo fato de a gente estar nesse momento de pandemia, muitos jovens, muitos professores estão inseguros, né? Mas será que dá para fazer projetos de pesquisa, mesmo em tempos de pandemia, em que a gente tem dificuldade para poder usar os laboratórios, né? Então, eu queria que vocês dessem algumas dicas, né? Será que dá para continuar nesse momento que a gente está em casa, né? Quem tem acesso à internet, como é que a pessoa pode, né, avançar nesse momento? Quais são as dicas que vocês podiam dar? Eu vou voltar um ponto antes só da questão da ideia, que o Ivan falando me lembrou uma coisa, que isso de surgir a ideia nas conversas. Quando surgiu o meu projeto da Febrace, a ideia inicial era fazer um jogo que criasse histórias para as crianças pensando em impactar a educação. E ele mudou o caminho simplesmente porque o prédio da minha escola, o colégio técnico da Unicamp, estava desabando. Então a gente teve que correr e pedir abrigo na Unicamp. E nesse processo eu fui contar a ideia que eu estava tendo para a professora de português. E ela começou a acrescentar em cima e eu comecei a falar com outras pessoas. E assim que surgiu uma plataforma para a educação de leitura e escrita. O que as pessoas às vezes a gente não está com o olhar atento. Às vezes está cheio de coisa na nossa frente e a gente não enxerga. Em relação ao como desenvolver agora na pandemia, não dá para esperar que tenha o mesmo desenvolvimento de quando não está na pandemia. Não é nem só pelos recursos da escola que estão diferentes, a vida de todo mundo está diferente. Às vezes, você está pedindo para o aluno trabalhar com alguma pesquisa, sendo que ele está tendo que cuidar de algum parente que está com corona em casa, né? Não dá para ter as mesmas expectativas, esse é um ponto muito importante, porque a gente não se decepciona com quem a gente não se espera. Então, vamos ter expectativas realistas com os projetos. Busquem suporte de pessoas. Tem muitas instituições, tem muitas escolas que estão procurando ajudar quem não pode, seja lá como for. Eu vejo até, tipo, operadora de saúde ajudando alunos a fazer pesquisa quando tá precisando, sabe? Então, seja cara de pau.
por mais difícil que seja cara de pau, chega nas pessoas, pede ajuda, nem que seja lá pelo Facebook, uma pessoa que você não conheça. Já veio muita gente pedindo ajuda assim para mim, que eu não fazia ideia de como me achou, para falar a verdade. Especialmente depois da ISEF, que sai as coisas, vai espalhando as coisas pelo mundo, né? Com as redes que a gente vai criando. Já veio menina da Turquia pedindo ajuda, que ela queria fazer um projeto para curar o câncer. E eu Nossa, fiquei tipo, eu não acho que eu posso ajudar, mas eu vou tentar o que eu puder aqui e conversar, sabe? Conhecia ela? Não. Ela nem sabia falar inglês direito. E eu também não era aquelas coisas. Mas a gente procurou se ajudar simplesmente porque a gente sabe como que é a realidade dessas pessoas. Então, ver pessoas que participaram de feiras antes, ver professores que participaram de feiras antes, procura eles. Muita gente vai te atender e você vai ficar surpreso com o resultado. Ivan? Eu acho que outra coisa que talvez a pandemia tenha criado, tenha exacerbado, é ter muito conteúdo ficado online, né? Muitos cursos que estão online, é, diversas oportunidades que antes a gente não tinha. E acho que isso também serve como... não vou romantizar, né? Acho que tudo aquilo que o Rafael falou, certíssimo. A gente ser... é, é, respeitar os nossos limites, né, dentro da pandemia. É um momento bem difícil para diversas famílias e se adaptar a esse novo, né, essa nova realidade. Mas que existem alguns pontos positivos de poder fazer, sei lá, um curso em Harvard que de repente não tivesse disponível antes. Aproveitar essas tecnologias ou repensar tecnologias novas que podem facilitar a nossa vida nesse momento, né? Por exemplo, o Zoom, né? Quem sabia do Zoom antes e tá todo mundo Sim. usando agora, né? na Febrace nos salvou, porque a gente estava com tudo pronto para acontecer ao vivo, 3D, a cores, de repente a gente teve que pivotar, e olha, foi uma delícia ver a desenvoltura dos alunos, porque assim, eles aprenderam instantaneamente a usar a câmera, a entrar, assim, Eu queria perguntar isso, como tinha sido a Febrace foi, Virtual? Depois a gente volta. foi fantástico. E eu na Febrace, no mundo real, é claro que eu quero que ela aconteça de novo no mundo real, mas quando foi, eu não conseguia conversar com tantos estudantes como eu consegui nesse ano. Eu participei, acho que mais de 80 bancas, e foi Nossa, muito legal, foi muito legal. Bom, nossa, que legal. Eu Helena. vou ler mais uma pergunta, gente. Acho que eu tenho mais uma, talvez duas. Aqui, acho que mais uma pergunta. O professor, eu não sei se é professor, agora estou achando que é professor, mas o estudante, o Vitor, ele primeiramente está agradecendo, parabéns pelo Febrace Meets, parabéns para o Ivan, para o Rafael. Eu gostaria de saber se vocês possuem, se vocês têm vontade de um dia serem orientadores de projetos de pesquisa. Vocês têm vontade? Bom, eu já orientei, né? Já trabalhei com orientação. Eu acho muito legal, porque por mais que nosso objetivo seja ajudar os alunos a aprenderem esse processo de pesquisa, a gente aprende muito no processo. Você vai conhecendo umas áreas nada a ver. Então, eu trabalhei com computação, mas eu ajudei, por exemplo, alunos que estavam querendo criar novo tipo de barco, alunos que estavam estudando novas formas de ensinar arquitetura, alunos que estavam tentando tratar pacientes com Alzheimer. Então, sim, eu tenho essa vontade, inclusive, de voltar a ter um pouco mais desse projeto, que eu tive que parar ele porque é bastante desgastante, né? Demanda muito tempo, demanda muito esforço, não só da parte de orientar como pesquisa, porque se você está pensando em orientar alunos do ensino médio, provavelmente a maior dificuldade deles não vai ser pesquisar, porque eles têm energia. Você bota eles ali, coloca as coisas, eles saem fazendo. Mas é muito difícil na época que eles estão. Então, eu tinha que ser quase psicólogo também e atender muito aluno que estava tendo dificuldades totalmente diferentes da pesquisa e entender que isso faz parte do processo de aprendizado deles. E você, Ivan? Eu adorei também orientar alguns projetos. Nenhum dos meus orientandos participou da Febrace, mas eu tive... Ainda. Ainda, exatamente, ainda. Logo mais eu volto a colocar os tentáculos de volta no Brasil. No, no doutorado, os meus primeiros 2 alunos foram alunos de colegial. Foi um programa muito legal, porque estavam recrutando
alunos que são... como que eu traduzo backgrounds? São de contextos que são menos privilegiados, Uhum. sejam... como, deixa eu pensar. Mais Dependendo da vulneráveis. etnia, isso, Aham. dependendo da etnia ou dependendo do nível financeiro, e que geralmente são famílias que não vão terminar o colegial e vão acabar procurando trabalho, mas não vão seguir para a faculdade. Então a gente estava recrutando eles para eles terem uma experiência em pesquisa e falar que é Que possível legal. trabalhar com ciência, ter emprego nisso e seguir estimular para fazer ensino superior, né? Esse foram meus primeiros 2 alunos. E eu gostei bastante. Dá para Legal. dá para orientar Gente, distância bem, hein. Dá. eu tenho agora eu acho que ixi, entrou mais uma pergunta. Não, espera aí, a última pergunta, gente, senão, Tem eu vou várias tentar perguntas, juntar. tem várias perguntas ali, a Sim, gente vai ter que deixar algumas para uma outra oportunidade. sim, a última pergunta, eu vou tentar juntar as duas, que acho que um pouquinho vocês já falaram. É preciso, é o Lucas que está perguntando, se é preciso ter talento para trabalhar com pesquisa, para desenvolver projetos. E como vocês entendem, como é que vocês acham que vocês poderiam, ou os alunos poderiam, incentivar as escolas a se engajarem nesse movimento de feiras de ciências? Certo. Eu acho que eu já falei sobre isso. Eu não acho que seja... Tudo tem talento, né? Tem gente que vai ter talento para tudo. Às vezes não dá para negar isso. Tem gente que vai ser muito mais fácil em algumas coisas. Mas não é isso que define se você vai ir bem ou não numa carreira. Para desenvolver pesquisa, acho que a coisa número 1 é o que o Ivan falou, que é ter curiosidade. Porque as coisas, se você deixar parado, tudo vai continuar do jeito que está. Se você não for fazer mais perguntas do que respostas, você não vai conseguir mudar o que existe hoje. Em relação a incentivar escolas, na minha experiência, a minha escola não era não trabalhava muito com pesquisa. Então, a gente tinha um exemplo ou outro, mas não tinha uma cultura de desenvolver projetos assim. Acho que é muito importante que tenham porta-bandeira da causa. Então, às vezes, você vai ser a primeira pessoa que vai ser da escola que vai fazer pesquisa. Mas faz e tenta mostrar para seus colegas também, para todo mundo que tiver nessa volta, assim. Às vezes tá na fila ali, a merendeira tá lavando a mão, fala com ela também, já apresenta, porque você não vai estar fazendo a diferença só para você. Você pode estar mudando a vida das pessoas enquanto você está tocando com elas ali sobre ciência, sabe? Não vai ser fácil. Pode ter pessoas que vão ser contra isso, porque sempre vão existir pessoas que vão querer manter o estado atual das coisas, porque é confortável. Mas você não pode deixar de fazer o que é certo só porque alguém está tentando te impedir assim. Ivan? Eu vou puxar a mesma coisa que... reforçar, né, o que o Rafa falou. Acho que tem pessoas que têm talento, mas em relação à pesquisa, acho que é aprender a pensar a forma de fazer perguntas. Você aprende mais ou menos qual a estrutura de um projeto de pesquisa, quais são os tipos de pergunta, como atacar um problema, como atacar... eh, como desenvolver novas tecnologias. Acho que isso todo mundo consegue aprender. E outra coisa é que o brasileiro é muito criativo. Isso é inegável. O latino, né? Os latinos e as latinas são muito criativos. A gente cria gambiarra para resolver tudo. Isso é uma forma de pensamento científico que é não formalizada, né? Acho que quando a gente pensa fazer pesquisa, a gente só está formalizando essa estrutura de pensamento. E a outra pergunta, como incentivar? Isso é uma dificuldade que eu tive gigante enquanto aluno de ensino médio, porque meu colégio não incentivava, eh, era um colégio um pouco mais rígido nesse sentido. Eu fui fazer o projeto por fora da escola, eu não consegui uma orientação do colégio e não sei, talvez seja possível você mudar a estrutura, a cultura de um colégio, talvez seja possível, eh,
mas você precisa de embaixadores também que vão estar pensando na pedagogia do colégio, né? Então você vai ter que trazer os professores para o seu lado. Porque às vezes você, enquanto aluno, a gente está ali querendo pensar, quero fazer esse robô que é muito, muito legal. Mas a gente está pensando, a gente não tem noção de como a estrutura do colégio em torno da pedagogia que eles estão seguindo, qual é a linha pedagógica, quais são os objetivos, quais são as pressões, né? Que tipo de pressão os pais e mães estão ali, sob que tipos de pressões que os professores estão também. Então, acho que é difícil para um aluno sozinho mudar essa cultura, uma aluna sozinha mudar essa cultura. É importante trazer os professores juntos para pensar sobre Legal. isso. Bom, da minha parte, Roseli, de perguntas nós encerramos hoje. Agora eu vou agradecer o Rafael, ao Ivan, a todos que estão aqui com a gente. E vou passar a palavra para a Roseli para fazer o fechamento. Uma delícia, queria estar aqui com vocês por horas, mas a gente tem aí o relógio fazendo pressão. Eu achei bacana, né, que o Ivan ainda não conhecia o Rafael, então você vê, ó, o Rafael é ótimo, já tem mais um amigo aqui, e ele é um admirador seu aí, porque você, né, passou pela Febrace antes, então ele já conhecia a sua história, e a gente quer agradecer a todos, né, que estão assistindo agora e os que vão assistir na sequência. É sempre um prazer estar com vocês, estudantes que participaram, né, e que agora já são profissionais, e um prazer também estar com os professores, e a gente espera que em breve vocês também possam, né? O Rafael já atua na área de educação, desenvolvendo soluções, né, para a educação, você já faz orientação, a gente precisa muito de vocês atuando diretamente ou indiretamente, né, para ajudar nesse movimento, para a gente conseguir mexer com as estruturas, porque a única forma de transformar é por meio da educação. Né? As pessoas educadas conseguem transformar o mundo. Já dizia Paulo Freire uma frase bem parecida com essa. Né? Um grande abraço a todos.